preparar psicologicamente. Como tudo começou? Para mim, era 1990. Uma menina de 14 anos, que ao ouvir falar nas sextas-feiras à noite, tinha um grupo de oração muito animado. O que era estranho era já a palavra grupo de oração, que não era comum. Então a curiosidade vinha por essa característica, grupo de oração, missionários de fora, de Fortaleza, de Pacajus, e tinha uma alegria muito intensa. Logo, eu sempre fui de igreja, cresci na igreja católica, de pertencer, fazer catecismo, primeira comunhão, e para as missas ao domingo. Mas quando eu entrei à porta dessa igreja, que na verdade não é mais esta, mas era aquela anterior, aqueles bancos lotados, a igreja era simplesmente lotada. E aquela grande alegria que não era uma euforia. Jovens, com violão e microfone, cantando, batendo palmas. Aquilo era estranho porque não tinha essa cultura de ir para a igreja, cantar e bater palma, por mais que eu fosse muito jovem, eu não gostava tanto desse tipo de experiência. Mas algo que me marcou profundamente já no início dessa experiência foi a profundidade espiritual. E naquele movimento eles vieram fazer um retiro de, vamos dizer, imersão, que era o Seminário de Vida no Espírito Santo. Então fizeram o primeiro seminário, eu não participei desse primeiro seminário, que aí poderíamos dizer que tudo começou aqui, nesse seminário, essa semente lançada. Minha irmã mais velha participou e menos de 3 meses depois eles fizeram um outro seminário. Eu participei do segundo seminário, os missionários ainda não tinham chegado. E para mim, naquele dia, sem entender muito, eu era muito jovem, muito criança, mas uma experiência profunda, afetiva, emocional e espiritual. E para nossa grande surpresa, frente ao evento, do André chamar a comunidade católica Shalom para vir assumir a rádio, chegam os primeiros missionários em 1991 para formar a casa comunitária. Então chegaram alguns jovens, desses pais eu lembro, a Gorete Menezes, a Silvana Brito, e vieram também casais. A partir daqui, nós já nos reuníamos, tanto aqui na Igreja do Alto, para grupos de oração, mas para os ministérios, nós íamos para a casa da comunidade. Então, por um bom tempo, como nós temos centros de evangelização, toda a ação pastoral de formação, nós íamos para a casa da comunidade. Então, como foi esse nível? Obra e comunidade de vida era uma coisa só. Então, essa presença muito próxima, o que foi nos encantando e nos integrando no corpo comum. Essas foram as primeiras marcas fortes, a vida fraterna e a vida espiritual profunda. Muito interessante na minha vida, porque muito inocente ainda, eu acredito que era um apelo vocacional mesmo. Eu passando em frente à rádio um dia com o meu pastor, se chamava Jorge, da Comunidade de Vida, eu falei assim para ele: com quantos anos você pode entrar nessa comunidade? Aí ele disse que com 17 anos. E eu muito assim, de uma forma muito espontânea, eu disse: mas eu vou entrar com 17 anos, eu vou ser da comunidade. E ele sorriu, até ele fiquei olhando e disse assim, inocente, não sabe nada, não sabe nem o que diz. E para minha surpresa, em 93, 91, a rádio é inaugurada, enfim a rádio é inaugurada, os missionários chegam no início, a rádio é inaugurada mais no final do ano, então nós temos esse marco. Em 92 começa o centro de evangelização e a obra propriamente como nós conhecemos hoje. Em 93 se abre o primeiro grupo vocacional da comunidade Shalom aqui em Quixadá. E aí, na ocasião, nós éramos convidados. E cresci nesse ambiente vocacional e fui para vocacional em 94, precisamente dia 1º de maio, numa ocasião que tinha o Domingão da Família, promovido pela Rádio Cultura, que era na Expoes, naquela região do Cedro. Um evento que toda a família, era exatamente isso, o Domingão da Família. A Rádio Cultura aqui em Quixadá foi uma grande expressão de evangelização. Uma grande novidade, porque tínhamos só a rádio católica e outra coisa genuinamente católica. Quando a comunidade católica Shalom fundou a rádio, abriu a rádio, era genuinamente católica.
não tinha nenhuma expressão de secularização. Isso foi uma explosão de alegria nas pessoas. A Rádio Cultura realmente foi uma grande. No tempo oportuno da graça de Deus, certamente, quando eu olho para a história da Diocese de Quixadá, eu não tenho dúvida, a Rádio Cultura, ela foi, continua sendo, mas naquele período, ela foi o maior meio, a maior porta aberta de explosão de evangelização. Eu sou Maria de Jesus Queiroz Alencar. Eu conheci a comunidade em 1991. Em 1996 me consagrei, fiz a minha primeira consagração no Santuário de Quixadá, no dia 21 de dezembro de 1996. E desde então tem a graça de Deus, né? O Senhor, na sua benevolência, tem me sustentado até hoje. Então, fiz as minhas primeiras promessas no Santuário de Quixadá e foi um momento assim muito marcante. Infelizmente eu estava sozinha, ninguém da minha família foi, porque é importante dizer de toda a resistência que nós, né, os primeiros viveram aqui na cidade. Quixadá é uma cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo e era recebido com muita estranheza esse movimento que chegava levando e atraindo tantos jovens, esses jovens que começavam a rezar de uma forma diferente, a se vestir até de uma forma diferente. Então existia um olhar de curiosidade, muitas vezes até de reprovação. Então existia por parte da nossa família essa resistência muito grande à comunidade. Recordo bem que até radialista eu fui ser, tímida como era, porque a comunidade foi convidada por Dom Adélio para administrar a Rádio Cultura. E aí todos nós que fazíamos parte da obra fomos convidados para um curso que era dado pelos irmãos da comunidade para que nós pudéssemos nos engajar na Rádio Cultura. E como eu não sabia fazer nada, me colocaram para fazer, eu trabalhava com educação, me colocaram para fazer um programa infantil, que eu fiz ao longo de quase 6 anos, evangelizando no rádio, tentando me tornar radialista, né? Mas aquele era o lugar onde Deus me chamava a servir. E o que eu e outros jovens da época, o que nós queríamos era gastar as nossas vidas, né, pelo reino, aonde o Senhor quisesse nos colocar. E essa foi uma experiência marcante. Outra experiência que eu destaco aqui foi um acampamento que aconteceu, foi um único acampamento, eu acho que foi um único, porque Dom Adélio colocou na cabeça que queria um acampamento aqui em Quixadá. E logo que concluiu seu acampamento de Fortaleza, foi realizado o primeiro acampamento naquele local que hoje é a fazenda, ali próximo ao santuário. E foi uma experiência transformadora, né? Vale dizer que Dom Adélio esteve conosco durante todo o acampamento, chamava-se acampamento. Nós nos preparávamos para um número X, vieram 2X de jovens, tamanha era a sede que esses jovens tinham, né, de Deus. E para nós que estávamos lá servindo, foi uma experiência maravilhosa. Quero registrar isso como um momento ápice, né, aqui na missão de Quixadá, onde muitos jovens foram evangelizados, né, aqui nessa terra. Jovens que partiram em missão, né, jovens que deram o seu sangue. Recordo, por exemplo, né, de um irmão muito caro aqui para a nossa missão, o nosso querido Carlos. O Carlos, ele era do meu grupo de oração, eu era pastora dele. E o Carlos, participava ele e o irmão. E o Carlos era aquele menino de uma pureza e de uma beleza, assim, um coração apaixonado por Jesus. E o Carlos entrou na comunidade de vida e
acho que muito pouco tempo depois, ele descobriu que ele tinha uma doença, né? Tinha um câncer. E não muito tempo, né? Não sei precisar o tempo, mas foi um tempo bem curto. O Carlos partiu, né, para a casa de Deus. Então, essa missão, Deus foi muito frutuosa naqueles filhos que ele entregou a vocação e já estão no céu. As primícias para nós naquele tempo era a parresia, aquele desejo inflamado de evangelizar, uma sede de Deus muito grande, sede pela oração, sede pela vida dos santos, né? Acho que a vida de oração também. E aí entra Dom Adélio como aquele que nos alimentava, que nos dava livro de santos para ler. Então, esse coração inflamado, né, de amor por Jesus, nos fez, eu diria, suportar tantas perseguições na época, porque era uma grande novidade, né? Assim, era algo desconhecido, Então, diante de tantas resistências, diante de tantas lutas, o que nos sustentava era essa vida de oração e esse desejo inflamado, né, de evangelizar, esse coração cheio de parresia.